fomos justificados através de Jesus Cristo. É sobre esse assunto que trataremos nesse vídeo, de uma maneira bem simples, uma maneira bem fácil para você entender como funcionou todo o processo de justificação, para que hoje pudéssemos sermos filhos de Deus. Primeiramente, quero me apresentar. Meu nome é Anderson Gadioli, aqui do canal Geração Bíblia e do blog Geração Bíblia. Para começarmos, vamos à palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, que diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Antes de começarmos a falar sobre justiça de Deus, antes de começarmos a falar sobre justificação, alguns termos, a gente precisa falar, alguns termos fáceis, que a gente conhece do nosso dia a dia. A gente já está habituado a ouvir e a falar: réu, acusador, juiz, promotor, justiça, advogado, absolvição, pena, morte. São coisas que a gente já ouve, no nosso dia a dia. E para falar sobre justificação, precisamos entender alguns desses termos, para a gente estar entendendo o que Jesus Cristo fez por nós quando se entregou um dia lá na cruz do Calvário. Tudo começou lá atrás, quando Adão peca contra Deus, em desobediência por conta da incredulidade dele, quando ele passava todos os dias ali por aquela árvore a qual Deus falou para não comer. Adão come e Adão vive ali uma separação de Deus. Uma lei espiritual havia sido estabelecida e Adão descumpriu essa lei. Por ele ter descumprido essa lei, ele pecou contra Deus. Ali houve morte, ali houve separação, houve uma morte espiritual e houve também a morte do corpo físico que anos a seguir aconteceu. Deus, quando tira Adão do jardim do Éden, foi por amor a Adão, porque ali havia a árvore da ciência do bem e do mal. E se ele continuasse comendo daquele fruto, Adão seria um eterno pecador. Mas Deus tinha um plano muito melhor para Adão e para a humanidade. Por consequência do pecado de Adão, toda a humanidade agora passa a ser condenada. Toda a humanidade agora tem uma dívida. No decorrer da história, quando Deus separa o povo de Israel para ser seu povo, Deus ali estabelece alguns princípios, algumas leis espirituais para que o povo pudesse cumprir, para poderem ser absolvidos dos seus pecados, para que pudessem ser perdoados os seus pecados. E o sacrifício era através de animais. Esse povo vinha, pecava, trazia o animal, era purificado. Pecava, trazia o animal e era purificado. Só que esse sacrifício não era perfeito, porque além do povo não ter uma predisponibilidade para a santidade, para viver uma vida contra o pecado, o povo já estava fazendo aquilo automaticamente e já estava descumprindo leis e princípios estabelecidos para que o sacrifício fosse feito e o povo fosse absolvido do seu pecado. E de forma muito premeditada, os homens viviam praticando o pecado, viviam sempre recorrendo ao pecado, sabendo que depois era só oferecer um sacrifício de animal e o homem seria perdoado. Só que Deus já havia preparado o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo, aquele que viria para libertar o povo, para libertar a humanidade do pecado, aquele que viria tirar o pecado do mundo, Jesus Cristo, para ter absolvição de pecado, para que fosse de uma vez só desfeito a obra do mal, a obra do pecado. Deveria ser alguém que pagasse um alto preço, um preço de sangue. Não poderia ser também de uma natureza diferente. Se foi o homem que pecou, para haver absolvição do pecado do homem, deveria ser um sacrifício humano. E quem poderia se sacrificar para salvar a humanidade? Quem poderia, dentro da lei, dentro de todas as especificações, de ser puro, imaculado, de ser alguém que não tem pecado, quem poderia pagar esse preço de resgate pela humanidade? Somente Jesus Cristo. Só que não como Deus, e sim vindo ao mundo, quando Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para salvar toda a humanidade. Ali, Jesus Cristo vem ao mundo, Jesus Cristo, ele nasce, ele vive as mesmas paixões que nós, ele sofre as tentações, porém nunca pecou.
Quando Jesus Cristo cumpre o seu ministério, quando lá na cruz ele exclama, está tudo consumado. Ali ele havia cumprido tudo aquilo que ele deveria ter feito a respeito de todo o rito de um sacrifício para que pudesse absolver a humanidade. Naquele momento em que ele diz, Eli, Eli, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Foi o único momento em que Jesus chama o seu Pai de Deus. Em todos os momentos Jesus tinha chamado Pai, Pai. Só que naquele momento, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento Jesus estava carregado de pecado. Jesus estava carregado, de todo o pecado da humanidade. E se ele estava com pecado, ele estava separado de Deus naquele momento. Por isso que ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se sentiu sozinho naquele momento na cruz. Ele cumpriu todo o rito da lei para que hoje pudéssemos ser justiça de Deus. Quando ele fala, está consumado, o véu do templo se rasga. Nesse momento, toda a humanidade passa a ter direito à salvação eterna. A dívida que havia lá desde o Éden foi derrotada na cruz. A cédula de dívida foi pregada na cruz quando Jesus Cristo morre e depois, ao terceiro dia, ele ressuscita. E no que isso se reflete a justificação. Jesus Cristo vem ao mundo, morre pela humanidade. Jesus Cristo oferece o sacrifício perfeito e agora todo mundo é salvo? Não. A Bíblia diz que somente aqueles que o receberam, aqueles que o reconhecem como Filho de Deus, recebem salvação e são chamados de filhos de Deus. Não adianta vir alguém, um substituto que foi Jesus. Jesus Cristo foi o nosso substituto. Éramos nós que era para estar naquela cruz. Mas ele nos substituiu naquela cruz. Ele carregou sobre si todo o pecado da humanidade. Porém, isso não torna ninguém salvo se não reconhecer Jesus como Filho de Deus, se não aceitá-lo como o único Senhor e Salvador. Imagine que você tem uma dívida e vem alguém e paga essa dívida para você sem você ficar sabendo. E aí, quando você vai ao banco para quitar essa dívida, o gerente do banco ele diz para você, essa dívida já foi paga. E você diz, como assim já foi paga? Eu não paguei nada. Não, mas veio alguém e pagou a dívida por você. Só que nesse momento, você não aceita alguém ter pago essa dívida por você. E aí o gerente do banco diz, então vamos ao juiz resolver essa causa. Se você não reconhece essa dívida continua sendo sua. E aí vai ao juiz. Quem pagou a dívida e quem é devedor. E diante do juiz, a pessoa que deve, ela diz, eu não recebo esse pagamento, eu não reconheço esse pagamento. Por mais que de boa vontade alguém foi lá por mim pagar um preço, algo que eu devia, a dívida foi paga, não existe mais dívida, porém a pessoa não aceita, então o juiz o declara devedor. Assim nós fazemos quando não reconhecemos que Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz por nós, um preço de sangue para nos resgatar, para resgatar a humanidade. Só entender esse fato e esse assunto não nos torna justificados, não nos torna justos. Nós ainda continuamos devendo. Para sermos justificados, nós precisamos entender e reconhecer que a dívida foi paga e eu não sou mais devedor. A partir de então, eu passo a ser filho de Deus. A partir de então, sou justificado. O que é alguém ser justificado? É todo esse rito da justiça que alguém peca, comete um crime, vai ter a condenação daquele crime, né? Você vai cumprir uma pena, mas vem alguém em teu lugar, paga a pena, sofre a condenação da pena no teu lugar. E aí você passa a ser justo. Não há mais pecado em você. Não há mais condenação para você. Você se tornou justiça de Deus. Como lemos aqui em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, se fez pecado por nós, se entregando naquela cruz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Só somos justiça de Deus quando reconhecemos que alguém já pagou essa dívida e agora eu sou justo.
Então, independente do que você tenha pecado, independente daquilo que você fez, independente da dívida que existia lá atrás com Adão, a dívida foi paga. Você agora é justo, você agora é filho de Deus. Então, sobre você não há mais condenação. Você foi justificado. Isso é, de acordo com a Bíblia, todo o processo de justificação. Alguém devia, a humanidade devia, e Jesus Cristo morre por nós. Agora não devemos mais nada. Agora somos justos. Independente do que você já fez na sua vida, independente de quantas coisas você já pecou, você já errou, quando você reconhece Jesus Cristo como Salvador, você passa a ser justo, como se nunca tivesse pecado, como se nunca tivesse feito nada. O sangue de Jesus vem e purifica você de todo o pecado. Você é a justiça de Deus. Você é justo. A justificação aconteceu na sua vida. Reconheça esse amor. Entregue-se para Jesus. Se você pecou, ainda falando sobre justiça, a palavra de Deus diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado, Jesus Cristo, o justo, fiel. Ele é poderoso para lhe perdoar e purificar de todo o pecado. Agora somos filhos de Deus, vivemos em novidade de vida. Vamos ainda errar durante o percurso? Vamos pecar? Vamos. Mas a nossa natureza não é mais pecadora. Não somos mais pecadores. Somos filhos de Deus que de vez em quando peca, um acidente de percurso, e agora com a graça, com o Espírito Santo de Deus morando em nossas vidas, nós não mais corremos para o pecado. Como o povo antigamente fazia, o povo não conseguia ter essa disponibilidade, essa força para vencer o pecado. Agora nós podemos, com o Espírito Santo de Deus morando em nós. Então o pecado não vai ser mais algo premeditado. O pecado vai ser um acidente de percurso. E quando errar e pecar, temos um advogado, Jesus Cristo. Ele nos purifica de todo pecado e de toda a injustiça. Viva à altura daquilo que Deus te chamou. Você não é mais dominado pelo pecado. Você agora é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se você ficou aqui até o final e gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal para você estar recebendo mais novidades e vídeos sobre reflexão sobre a palavra de Deus. Me despeço por aqui e até o próximo vídeo.